Glória a Deus. Tome o seu lugar. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Hoje é um culto especial. Hoje é um culto que, como nós falamos aqui hoje na hora do ensaio, na nossa oração, com certeza hoje o céu está em festa, porque todas as vezes que pessoas tomam decisão por Cristo, pessoas se achegam a Cristo e dão mais um passo, a festa. E nós também estamos aqui celebrando hoje, não é o batismo do nosso irmão Júlio, não é? Deus abençoe. Vai ser com certeza um momento marcante, já está sendo nas nossas vidas. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, versículos 3 a 5. Marcos 1, do 3 ao 5. Amém? Todos acharam? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estar na sua casa, cantando, Senhor, exaltando o teu nome, louvando, Senhor, e sendo também ministrado pelas canções. Sendo ministrado por tudo que acontece dentro da tua casa. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela comunhão do teu corpo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estarmos juntos e da liberdade que nós temos de te adorar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor venha falar agora conosco na palavra. Pai, hoje num dia especial, um dia de batismo, nós queremos te engrandecer, porque o teu Espírito Santo continua trabalhando. E o teu Espírito Santo continua falando e transformando vidas, Deus. Muito obrigado por isso. Fala conosco nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, batismo faz parte dessa nossa caminhada com Deus. Nossa mudança de vida, nossa mudança de mentalidade. E essa é uma das primeiras coisas comandadas pelo próprio Jesus. Ele mesmo chega e antes ali, quando ele dá a sua... ele conversa com os seus discípulos, instruções para os seus discípulos a respeito do reino. Ele diz o seguinte, ele vai... Antes de ser levado aos céus, ele diz assim, ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do quê? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso está em Mateus, no capítulo 28. E quando Jesus ele dá estas instruções para os seus discípulos, quando ele fala para os seus discípulos aquilo que eles deviam fazer, note que ele fala, fazer discípulos, a primeira coisa que ele manda fazer, para que nós façamos discípulos, porque isso não ficou somente para os apóstolos, mas isso é uma constante na igreja do Senhor. Se nós olharmos para a igreja de Cristo, nós vamos ver que isso constantemente acontecia. Então, nesse versículo é fácil de nós determinarmos aquilo que Jesus instituiu e nos deu como um padrão para a igreja. Primeiro, então, fazer discípulos, não como seguidor da igreja, mas como seguidor de Cristo, que é o cabeça da igreja. A batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também a observar as Escrituras, a conhecer e obedecer a Deus. Como nós temos falado nas semanas, nós temos falado sobre temer a Deus, conhecer mais a Deus, nos aproximarmos mais de Deus, e isso só é possível na nossa caminhada com Deus, se nós estamos em comunicação através da oração e em aprendizado com Deus através da palavra dEle.
E esta questão do batismo, para algumas nações, por exemplo, em alguns locais, o batismo é uma atitude que ela não é apenas uma atitude física, há algo que para outras religiões, por exemplo, que são mais extremistas, enquanto a pessoa fala, olha, eu vou na igreja, ou eu sou cristão, eles não dão assim muito, tudo bem, vai, deixa seguir. Mas a hora que a pessoa se batiza, a hora que a pessoa toma uma atitude pública para isso, aí a coisa começa a complicar. Em alguns lugares, isso, quando a pessoa se batiza e toma uma decisão, até enquanto ela está indo na igreja, tudo bem. Mas a hora que ela toma uma decisão verdadeira, pública, e aquilo cai nos ouvidos, mostra que, por exemplo, há um momento difícil para a vida daquela pessoa. Mas é uma decisão a ser tomada, mas é um ato também, um ato que nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, e se damos mais um passo para o Senhor. Em Romanos 6, no versículo 1 ao 6, diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do quê? Do batismo. Então veja que é um processo que acontece na vida do cristão. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, e certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Batismo é algo muito mais do que o próprio ato de simplesmente ser imerso nas águas. Há algo espiritual acontecendo quando nós tomamos essa atitude para Cristo. Porque se olharmos mais à frente, por exemplo, o próprio Pedro, ele diz em 1 Pedro, no capítulo 3, que o batismo que agora vocês estão fazendo não é somente para a remoção da sujeira do corpo, mas ele é um batismo que é um compromisso para uma boa consciência. À medida que eu me aproximo de Cristo, à medida que a consciência das coisas vão acontecendo no meu interior com Deus, algo vai mudando no meu caminhar. Eu tenho visto isso na vida do Júlio. E é tão bom quando nós podemos batizar pessoas que nós vemos a sede que elas têm por Deus. A sede que ela tem por um Deus que nos dá a oportunidade dessa mudança de mente e nos livra do quê? De qual morte? Da destruição do pecado. Nos livra de uma destruição que ela é certa, e que nos dá uma nova consciência, uma consciência que salva e que muda a vida das pessoas. Preste atenção que isso é algo para o resto da nossa vida. Eu me lembro o dia que eu batizei, até trouxe aqui o certificado outro dia. Aquele dia marcou a minha vida, porque eu fiz aquilo de plena consciência, sedento por conhecer mais de Cristo e sabendo o porquê que eu estava fazendo aquilo. E na sequência, se nós formos olhar para a igreja de Cristo, há várias histórias lindas. Nós podemos pegar, por exemplo, em Atos, várias histórias maravilhosas. Separei algumas aqui, a do etíope, do eunuco, aonde em Atos 8, onde Filipe ele é orientado e usado por Deus, levado por Deus, até uma estrada onde um eunuco etíope, um homem importante, tinha ido adorar em Jerusalém, e ele lá voltando para sua terra, na sua carruagem, ele ia lendo as escrituras, ia lendo o profeta Isaías. E olha que coisa linda, que o próprio Filipe, quando ele vê aquilo, e o Espírito Santo de Deus orienta, já comandado por aquilo que nós começamos falando, Jesus dizendo, vai por todo o mundo, faz discípulos, ensina-os o caminho, a dar a cada passo. E aí Filipe chega então,
nesse eunuco, ele fala, desculpa uma pergunta, vamos pôr no dia de hoje. Desculpa incomodar, senhor, desculpa essa pergunta, mas por um acaso o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Por um acaso o senhor está percebendo o que está escrito aí? E aí a resposta daquele eunuco foi, como é que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E após então Filipe estar anunciando para aquele eunuco a palavra e estar explicando para ele as verdades bíblicas, das verdades da Escritura, o que queria dizer essas boas novas de Jesus, desse Messias enviado. Aquele homem, ele dá como um salto, ele diz, então o que me impede que eu possa ser batizado? O que me impede, se há ali água, então me batiza. Eu entendi a mensagem, eu entendi o que você quis dizer. E aí Filipe responde, você pode, se você crer com todo o seu coração. E aquele homem, ele dá uma das respostas mais lindas. Ele compreende a verdade da mensagem. E ele responde, eu creio sim que Jesus é o Filho de Deus. A coisa mais linda é quando nós entendemos que uma pessoa entendeu a mensagem. Não tinha dúvida nenhuma que esse homem tinha temor a Deus. Por quê? Porque ele ia ao templo adorar. Ele sabia que lá havia um Deus poderoso. Só que até então ele não entendia que Deus era esse. Olha a oportunidade desse Deus poderoso que nós temos, com a sua graça imensa, que pega um dos seus servos, um dos homens de Deus, e leva naquela estrada, para que fosse um canal de bênção para a vida daquele eunuco. Para que ele não voltasse somente lendo um texto vazio, talvez, para ele. Mas que ele voltasse com um texto no coração. Um outro batismo, o batismo de Cornélio. Pedro estava lá meio que relutando, porque ele não estava meio que aceitando essa história de quem não era judeu se converter. E depois de um bate-papo com Deus, assim, interessante, um homem, Cornélio, que era um centurião de um regimento italiano, um homem bom, a Bíblia descreve que era um homem temente a Deus, um homem bom, que fazia boas obras, ele e sua família. E Deus mostra que a salvação está chegando para a vida daquele homem. Então Pedro acaba indo se encontrar com esse homem. E olha, há uma das frases mais lindas, veja que é uma sequência, quando nós falamos em questão de chegar a Jesus e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, entregar o coração para Jesus e depois darmos mais um passo, que é o passo do batismo. Em Atos 10 diz o seguinte, então Pedro ele começou a falar, agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas, como Pedro estava fazendo. Mas de todas as nações ele aceita todo o que teme e faz o que é justo. E enquanto Pedro falava, a Bíblia relata que o poder de Deus, o Espírito Santo, veio sobre aquele lugar. Porque veja, ele estava na casa de Cornélio, a família de Cornélio toda reunida. Pessoas que não eram judeus, eles não eram judeus, eles eram gentios. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, o evangelho estava se espalhando. E aí Pedro, ele fala, pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. E então ele ordenou que todos estes homens fossem batizados também. Um outro batismo, por exemplo, você vê que é uma sequência. Se fosse numerar, seriam vários, eu separei 3. O batismo, por exemplo, de Lídia. Lídia, ali em Filipos, na Macedônia, enquanto Paulo e ali seus companheiros estavam procurando um local para orar, eles chegam ali à beira de um rio, e algumas mulheres estavam lá. E aí eles começam a falar da palavra de Deus, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, de Tiatira, a Bíblia diz que ela era temente a Deus, ela ouve, e Deus abre o entendimento daquela mulher. Veja que novamente, essa mulher era uma mulher temente a Deus, ela queria ter um encontro com Deus, ela estava sedenta, e quando ela vê essa mensagem, Deus lhe abre o entendimento, o Espírito Santo trabalha no coração daquela mulher.
E mais uma vez o evangelho chega, as boas novas chegam, e essa mulher e toda a sua casa recebe o Senhor em seu coração. O evangelho entra na sua casa, e ela e toda a sua família são batizados. O batismo, meus irmãos, é uma profundidade tremenda nesse ato de batizar. E a questão da água, se nós formos falar, se você perceber, por exemplo, alguns termos que se usam, há um chavão que nós falamos, por exemplo, até quanto à questão disso, eu lavo as minhas mãos. Quantos já ouviram falar isso? Eu não digo mais nada para essa pessoa. Já cansei, lavo minhas mãos. Lembra de Pilatos? O que Pilatos mandou trazer quando ele já estava meio que injuriado e viu que em vez dele estar resolvendo a confusão, o povo pedia cada vez mais: mata Jesus, crucifica ele, esse é ele mesmo que a gente quer. E aí Pilatos fala: olha, realmente, traz a água aí, eu vou lavar minhas mãos. E aí ele diz assim: eu estou inocente do sangue desse justo. Só que a responsabilidade é de vocês. Tentando se livrar da culpa, ele joga essa culpa onde? Nas mãos dos outros. Você vê que a água, ela já era algo que era usado. Só que a água, ela é usada de uma forma física. Mas aqui, no caso do próprio Pilatos, a força do poder, vamos dizer assim, do que ele estava buscando, era uma consciência limpa. Veja que aquilo que ele estava lavando as suas mãos externamente, ele estava querendo limpar o quê? Por dentro. Ele estava querendo ter a sua culpa, a sua consciência livre. Limpar aquilo que deixaria sujo por dentro, e não aquilo que deixaria sujo por fora. Os próprios psicólogos, eles dizem isso. Os psicólogos, eles falam que as pessoas realmente, quando se encontram em situações de problemas, com consciência pesada, ou que se sentem sujos, elas geralmente correm para lavar as mãos, uma das coisas que eles perceberam. Ou pessoas que, por exemplo, tiveram ou sofreram problemas com atos imorais, abusos, eles vão o quê? Logo correr para tomar um banho, para se limpar. Por quê? Porque há uma consciência pesada, há um senso de sujeira. A pessoa se sente suja. E no Oriente Médio, por exemplo, alguns muçulmanos, antes de se casar, o grupo se reúne lá, pega o noivo, leva o noivo para dar um baita de um banho e entregar o noivo puro para a noiva. Veja que a água é já alguma coisa conhecida. Não é algo desconhecido. O próprio judeu usava água para purificação. Purificação de quem estava com lepra, quem estava doente, tinha que ir lá se lavar, tinha que se purificar. As mulheres, por exemplo, quando estavam no seu ciclo menstrual, também tinham os momentos que elas tinham que ir lá se purificar. Então a água não era algo desconhecido. E vem aí João Batista, pregando agora um assunto estranho. Batismo do quê? De arrependimento. Que arrependimento é esse? Em Marcos 1,4 fala, foi o versículo que nós lemos. Assim surgiu João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Arrependimento é essa mudança de mente. Nós já falamos isso há um tempo atrás, a palavra no grego é metanoia. Metanoia significa realmente uma conversão total do sentido daquilo que a pessoa estava indo. E eu conversando com o Júlio, uma das coisas que eu até falava para ele, cada hora que eu entrava num dos assuntos sobre batismo, eu falava: rapaz, eu vejo isso na sua vida. Eu vejo Deus fazendo isso na sua vida. Eu vejo Deus trabalhando, parece que eu estou lendo você aqui. Eu não estou lendo o etíope, o eunuco, eu não estou lendo Cornélio, eu não estou lendo Lídia, eu estou lendo a sua história, porque Deus, mais uma vez, tem o seu padrão de trabalho. As pessoas são diferentes, as vidas são diferentes, os problemas são diferentes, os nomes são diferentes, os números das identidades ou dos documentos são diferentes. Mas o padrão que Deus trabalha, Ele determinou, é pregar o Evangelho e nós batizarmos e andarmos com Deus. É uma jornada, é uma caminhada que nós temos. E interessante que João Batista, ele vem com uma função complicadíssima, você já percebeu? Que esse batismo, conhecido como batismo do arrependimento nas águas, é iniciado ali com João, preparando o caminho para Jesus.
para o evangelho de Cristo. E ele prega um batismo de arrependimento, porque as pessoas que iriam receber essa mensagem de Jesus, elas precisavam, não por fora estarem prontas, elas precisavam por dentro estar prontas. Elas precisavam internamente estarem preparadas para receber essa mensagem. E João Batista, ele vem como um desarmador de bombas. E eu, essa semana, por um acaso, estava vendo um artigo sobre bombas. Os Estados Unidos, eles têm uma unidade especial antibomba. Não é a que trabalha nos Estados Unidos, não. É a que trabalha, por exemplo, no Iraque, a que estão agora na guerra da Síria. Homens, unidade especial, que estão ali só para esse tipo de coisa, de desarmar bombas. No começo que eles começaram com a guerra, por exemplo, do Iraque ou do Afeganistão, muitos homens morreram, por quê? Porque eles falaram, esse pessoal é pessoal que vive no deserto, fácil de pegar todo mundo. Nós temos os melhores armamentos, nós temos tudo melhor. E esse soldado, ele dizia, nós pegamos os nossos carros, colocamos em terra, pegamos todos os nossos soldados e fomos para a batalha. Sabe o que aconteceu? Muitos soldados acabaram morrendo, mais do que eles esperavam. Por quê? Porque o terreno estava todo minado. E com bombas, muitas vezes, de 20, 30 anos atrás. E esse homem falou, desde aquele tempo, então, nós começamos a desenvolver uma unidade, que é uma unidade que chama uma unidade Hunters alguma coisa, antibomba. Eles têm até os carros especiais, que se sofrer explosão, eles aguentam até tantas toneladas de explosão. E esses homens, eles vão à frente, por exemplo, da equipe que eles têm. O exército fica todo atrás e eles se colocam ali com as suas roupas especiais e eles vão pelo caminho andando às vezes a 3 km por hora, 10 km por hora. Eles dizem que às vezes é angustiante esse processo de andar, revirar pedras, olhar se a vegetação continua igual, se alguma coisa na vegetação está diferente do que deveria ser habitual. E o exército fica lá para trás. Está percebendo? Esses homens, eles se colocam a vida dele à frente. E um desses homens deu uma entrevista, ele falou assim, eu prefiro, e eu sei que é necessário que eu vá e dê a minha vida, para que outras vidas não morram. Eu vou para lá sabendo que eu tenho uma família para sustentar, filhos para sustentar, mas outros homens também têm suas famílias e seus homens para sustentar. Mas eu preciso me colocar nessa condição agora, para que eu possa desarmar bombas para que os meus amigos eles não morram, para que os meus amigos sobrevivam. E essa unidade, o que acontece? Esses homens vão à frente sozinhos e muitas das vezes eles viram alvo de tiro dos inimigos, porque eles são obrigados a ir sozinhos na frente. Ou às vezes em 2, 3 ou 4. E o exército é obrigado, porque os carros não passam, se os carros passar, explodem. Muitos deles acabam perdendo a vida, a metade já sofreu problemas com bombas explodindo. E eles dizem que se não fossem as roupas especiais que eles tinham, muitos deles já tinham morrido. Alguns estão deformados, mas eles conseguem salvar a vida de muitos homens. E conseguem também fazer com que a batalha tenha êxito. E João Batista foi mais ou menos um desses homens. Foi um homem que veio e que Deus colocou para desarmar bombas e desarmar o coração daqueles homens. E que bombas eram essas? O legalismo, por exemplo, religioso. Imagina você entrar num legalismo religioso, por exemplo, do judeu. Homens que tinham seu coração se achando que eles eram certinhos, que tudo que eles faziam era correto. E ali vem então João Batista e começa. Nós estávamos comentando outro dia, até na aula, no curso que a gente dá no estudo bíblico. Quando João Batista ele bate de frente com esses homens, e ele vem numa sequência, parece que pegando o problema de cada um e falando qual era a condição que eles deveriam mudar. E parece que ele abrange assim todo o problema que geralmente o ser humano pode ter, até aqueles que se consideram melhorzinhos. Até aqueles que se consideram numa boa posição. O legalismo religioso, esses homens, eles, na verdade, só jogavam jugo sobre a vida daquele povo. Se achavam puros. E
João Batista, ele diz assim: raça de víboras, vão lá e deem frutos, mas produzam frutos dignos de quê? Está entendendo para que o batismo? Não tem como eu batizar, esse é um processo de batizar, mas algo tem que acontecer comigo antes. Eu não sou batizado para me arrepender, eu me arrependo para me batizar. Eu tomo uma posição com Cristo, eu tomo uma direção e o passo a seguir é o batismo. O passo que eu dou são passos que eu tomo para Jesus. E interessante que o próprio judeu, eu não sei se você sabia disso, mas há algumas coisas que os judeus fazem. Por exemplo, quando os gentios, eles queriam se tornar judeus, eles são prosélitos. Então são judeus, gentios, que não são judeus, mas querem se tornar parte do judaísmo. Os judeus, os religiosos judeus, eles exigiam várias coisas dele, mas 3 coisas eram fundamentais. A primeira é que eles fossem o quê? Circuncidados. Porque a circuncisão era a aliança que eles tinham com Deus. Depois, o segundo, era a observância da lei, a observância dos mandamentos de Deus. E em terceiro, era de que eles fossem batizados, mas não no batismo do arrependimento, num batismo de purificação, para que tudo aquilo que fosse gentílico, ou que fosse da vida dele anterior, fosse limpo, e eles pudessem dizer, era mais ou menos um ritual, para que eles pudessem se tornar puros. Só que João, ele vem aqui e fala assim, olha, esse batismo não é esse que vocês estão pregando, não. Esse batismo não é essa purificação, não. O batismo é para vocês também, que também estão na mesma condição dessas pessoas pecadores, e que vocês se consideram topo, que vocês se consideram pessoas que estão acima de todos e de todos. Depois, se você for ver na sequência, ele vai para as multidões. E o que João Batista diz? Em Lucas fala isso. João Batista chega e fala assim, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Ou seja, porque é muito fácil eu estar sofrendo um momento difícil na minha vida e reter para mim, mas as dificuldades continuam acontecendo na vida das pessoas. E quem vem para Cristo tem a sensibilidade de saber que é nossa responsabilidade fazer parte dos problemas da vida das pessoas. Por exemplo, nós não investimos na questão de poder ajudar a Síria? Algo que talvez parece tão simples, essas caixinhas de presente, mas paga o sorriso de uma criança que vai receber isso. Mudança de mente, vir para Jesus é uma série de coisas que acontecem. É uma série de mudanças que vão acontecendo na nossa vida. Algo que vai tomando lugar no nosso coração que antes talvez outras coisas tomavam, que seria essa de às vezes reter. Mas aqui nós vemos que, nós não estamos falando às vezes com pessoas más, ele reparte. Depois ele vai para os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicano era cobrador de impostos, geralmente cobrador de impostos era o próprio judeu. Roma pegava, falava para o judeu, vamos te dar uma posição elevada, você conhece bem o pessoal deles, e você vai lá cobrar imposto. E João Batista chega e fala o quê? Não cobrem além do que ele é estipulado. Não explore o povo. Corrupção. Está vendo? Deus, o próprio João Batista vai falando, há uma série de coisas que cada um de vocês tem que tomar uma decisão para chegar à água do batismo, para se batizar. Porque esse é o batismo que não lava a sujeira externa, mas é um batismo que simboliza o coração, um coração novo e uma mente nova para Jesus. É algo muito sério que muitas vezes vira um ritual. A pessoa chega, deitou na água, e tem muita gente que fala assim, eu nem lembro o que eu fiz. Eu nem lembro o que eu fiz. E por isso a importância de nós tomarmos esses passos. E por aí vai, João Batista chega até a falar com o soldado romano, porque o soldado romano pergunta para ele, meio que às vezes até, talvez, tirando, com ele. E aí ele fala assim, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Porque era fácil, eu sou soldado, posso oprimir o povo. E aqui nós vemos que ele não para por aí, ele vai até Herodes, que era o rei, o tetrarca. E ele fala, Herodes, você também, sua vida está mal, você pegou a mulher do teu irmão, e isso não condiz com a verdade de Deus. E aí nós vemos que João Batista foi esse homem que foi à frente para desarmar a bomba. O que aconteceu com ele?
cabeça cortada. Mas ele fez a vontade de Deus. Porque é necessário que nós estejamos com o nosso caminho preparado para o Senhor. Se nós vamos nos batizar, nós temos que colocar esse nosso coração. O Júlio vai tomar a decisão dele para se batizar nessa noite. Uma atitude do coração que vem antes da atitude pública. Essa atitude já está no coração dele. Essa decisão já está no coração dele. E apenas hoje, simbolicamente, ele vai declarar e publicamente fazer isso. Mas algo que já está aqui dentro. Eu me lembro uma vez, em Portugal a gente costumava ter assim um número grande de pessoas, porque haviam muitos africanos que vinham. E eles não tinham esse costume em algumas regiões de se batizar. Então esses africanos eles vinham, se batizavam, o próprio povo português, por exemplo. E eu me lembro uma vez, algo que me chamou a atenção, eu nunca esqueci disso, porque na hora, às vezes, você leva até na brincadeira. Teve um rapaz que chegou para mim e falou assim, olha, quando você for me batizar, não daria para você batizar e deixar eu lá um pouquinho? Falei assim, esse é corajoso, você está afim mesmo de batizar, né? Mas depois eu parei para pensar, ele entendeu o que significa batismo. Ele falou, não, eu estou falando sério. Porque eu quero sentir realmente o que é isso. Porque eu vou morrer para o velho homem, eu quero ser uma nova criatura em Deus. Eu quero ser uma pessoa que chega para... Você está entendendo o que é isso? Não é simplesmente um show, algo bonito, ai, que alegria. Não, é algo espiritual para a vida. Meus irmãos, nós falamos coisas que nos dão base e acesso para a nossa caminhada cristã para a eternidade. É algo sério. Eu não posso ficar me detendo com algo que às vezes, para o dia de hoje só. Mas eu tenho que pegar a mensagem por inteiro, que é para a eternidade. Arrependimento é o clímax, e o batismo é esse clímax de Deus na nossa vida. Eu me lembro o dia que eu casei. Todo mundo, por exemplo, quando começa a namorar, eu, por exemplo, foi assim, os olhos vão encantando, o amor ele vai aumentando, não é assim que vai acontecendo? E nós vamos, o amor ele já existe, ele começa a ganhar força, vão-se aqueles anos de preparo para o seu casamento, mas há um momento que os dois, eles decidem tornar este amor público, cumprir o que a palavra de Deus diz publicamente. Tomar uma decisão e falar assim, eu quero que todo mundo... Eu me lembro que nós fomos lá e sentamos e pegamos a lista e falamos assim, quem é que nós vamos convidar? Sabe quem nós convidamos? Convidamos pessoas que eram importantes para nós. Pessoas que eram parentes, amigos, alguns parentes já fazia muito tempo que a gente não via, mas continuava parente, né? Então, alguns foram de prática, mas a maioria das pessoas eram pessoas que eram da igreja, pessoas que eram nossos amigos, e nós fizemos com todo carinho aquela lista e trouxemos os nomes e preparamos uma festa, lógico que com o poder que a gente tinha econômico, mas por quê? Porque nós queríamos demonstrar publicamente aquela aliança que nós tínhamos um com o outro e falar, nós nos amamos, nós queremos ser um só e constituir família. Batismo é exatamente isso. Batismo eu declaro para Deus, Deus, eu faço parte da tua igreja, da sua noiva, e eu quero constituir com o Senhor uma aliança, que antigamente era na carne, era na circuncisão, e a mulher ficava de fora. Agora as mulheres também são incluídas. Entende? Deus não faz acepção, porque esse amor de Deus ele é grandioso. E é tão lindo de ver, e eu já estou terminando, que se deixasse a gente quer falar mais coisas. Mas hoje é um momento do Júlio. Eu falei para ele que essa semana, nossa, a gente conversou bastante, eu estou jubilante, parece que eu estou pegando fogo. Porque para mim é uma emoção muito grande. Ver uma pessoa caminhar com você, poder servir, poder ver pessoas que abençoaram esse irmão. Na célula nós falamos isso, no grupo familiar. Agora você imagina Jesus Cristo chegando para ali, para João Batista, essa figura estranha, um homem que vestia mesmo
uma roupa que não era comum à época, um sujeito estranho, mas ali chega Jesus para ele batizar, e que momento lindo dessa aliança, momento lindo, por exemplo, desse anúncio. Eu fico só imaginando, João Batista anunciava que vai vir o Cordeiro de Deus, que ele está pregando um arrependimento, mas que vai vir alguém que ele não é digno nem de agachar para amarrar ali as alparcas dele, e de repente esse Jesus aparece, e ele na hora identifica, e ele chega para Jesus e fala: Jesus, me batiza, eu não sou digno de te batizar. Ele falou: não, é assim que tem que ser feito, porque Jesus, ele se solidariza com a gente. Eu vou fazer isso porque eu me solidarizo, eu me tornei pecado por vocês. Por amor a vocês, eu me fiz pecado. E quando eu vou ao batismo, eu estou mostrando publicamente aquilo que deve ser feito. Mas olha a mensagem linda disso. Imagina esse momento ali. João Batista, toda vez eu falo isso, né? Eu vou viajando nas histórias assim. Imagina João Batista, ele falando dessa vez: olha ali, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, lembra daquele que eu havia falado para vocês? É esse aqui, ele está aqui, é esse daqui, esse é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, é aquele que muda a vida das pessoas. É desse homem que eu estou falando. Ele agora chegou, meu espírito bateu com o dele, eu sei, é ele não precisa me dizer nada. Mas naquele momento coisas aconteceram. Assim que Jesus saiu da água, a Bíblia diz que Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo com forma de pomba. E então dos céus uma voz disse: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. João vem e declara. João entrega a vida dele por causa desse evangelho, para que as pessoas entendessem o real significado do que é ter Jesus na sua vida. Deus, ele grita do alto dos céus e declara: esse é o meu filho amado em que eu amo. O Espírito Santo desce com o seu poder, e Jesus olhando para aquilo, eu imagino Jesus falou: está chegando a hora de cumprir e de fazer para aquilo que eu fui chamado para fazer. E hoje nós também continuamos nessa linha. João Batista fazendo a parte dele. Deus vai lá e fala: esse é o meu filho, eu declaro, esse é o meu filho amado. O Espírito Santo vem e desce visivelmente sobre ele como uma pomba. E nós hoje continuamos fazendo aquilo que ele nos comanda para fazer. Pregar o evangelho, discipular as pessoas, batizar, para que o Espírito Santo possa trabalhar em prol do corpo de Cristo. Isso é batismo. Você ser integrado nessa família. Ser integrado nesse corpo de Cristo. Julião, hoje é seu dia, meu filho. Hoje é um dia, ele me mandou, eu até queria, não sei, acho que o meu mobile, eu posso ler a sua mensagem? Posso ler hoje? Eu vou ler a mensagem dele. Eu queria que pegasse a minha bolsa para mim, está ali. Mãe, não precisa pegar, deixa que eu pego. Dá licença. Eu pego aqui. Aqui, não, daqui. Eu pego aqui. Que a gente tira mobile para não fazer. Eu queria... Vamos ver se eu acho aqui rápido. Porque eu fiquei pensando nessa mensagem hoje. Eu falei: Julião, esse vai ser um dia especial para a sua vida. E não só para você, é para mim também. Porque não tem maior prazer para a vida de um homem. E eu falei isso para o Lázaro também, porque o Lázaro foi um instrumento de Deus na vida dele. E tem sido instrumento na vida de muitas outras pessoas. Que Deus continue usando a vida dele dessa forma. Que outras pessoas se acheguem em Jesus, porque Deus recebe essa sua oferta. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Sai um pouco do script aqui. Só informei para ele durante o culto, após a palavra, você veio, só relembrando, não é? Porque são tantas informações que a gente tem a respeito do que vai acontecer, especialmente uma pessoa que vai vir e fica aí: será que eu vou morrer afogado, né? Aí expliquei, ele diz assim: bacana. E eu jubilei a hora que eu ouvi essa mensagem, incrível. Mas algo dentro de mim
está me passando uma sensação diferente. Você entende o que é Deus? Quando Deus transforma, quando Deus muda, quando Deus trabalha, esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que trabalha quando não se tem religiosidade. É um Deus que trabalha quando as pessoas abrem seu coração de verdade para Ele. E essa noite que nós vamos celebrar essa vitória do nosso irmão e também vitória para o reino de Deus. Que Deus possa mandar muito mais vidas para cá. E que muitas mais vidas se batizem e conheçam e tenham essa experiência com Deus. Amém?